Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, assim diz a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Que Deus nos abençoe na exposição da palavra dele. Vamos falar com as crianças nesse momento. Crianças, se vocês já têm aí os seus papéis, se não tiver, o pessoal lá de trás vai providenciar papel, lápis, para vocês participarem conosco. Então, o pastor vai pedir para vocês fazerem o seguinte desenho. É um desenho talvez conhecido dos seus pais, de vocês talvez não. Nós vamos fazer o seguinte, na folha, num canto, você vai desenhar uma montanha, num canto, e no outro canto você vai desenhar a mesma montanha. Então, desenha num canto e depois se desenha no outro. Entre uma montanha e outra montanha, você vai desenhar uma cruz, essa cruz deitada, ligando as duas montanhas. Tá bom? Os pais lembram desse desenho? Da montanha, da outra montanha, que seria um abismo existente entre essas duas montanhas, e a cruz ligando, então, essas duas montanhas. Depois, no final, eu vou voltar a falar com vocês, e aí eu vou explicar para vocês de uma maneira diferente. Eu trouxe hoje um cubo, e eu vou mostrar esse cubo para vocês, tá bom? Mas só lá no final. Enquanto isso, vocês fazem um desenho bem bonito para a gente depois postar também na internet. Importante que as crianças participem conosco. Os que estão de casa, façam também o desenho e que estão aqui também. Ok, vamos lá? Nós estamos seguindo, então, uma série de mensagens sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós já explicamos, né, que esse sistema, né, dos 5 solas, essa sistematização, sola gratia, sola Christo, sola fide, sola Deo gloria, sola Escritura, foram cunhados não no período da Reforma Protestante, mas veio depois, provavelmente dentro do século XX. No entanto, esses irmãos trouxeram para nós aquilo que era defendido por Lutero, por João Calvino, contra aquela igreja, a única igreja que existia no Ocidente. Então eles começaram a lutar contra alguns princípios errados ensinados e pregados por essa igreja. E hoje nós vamos falar sobre a graça. Somente a graça. E por que somente a graça? Eu acho que para nós entendermos o porquê somente a graça, nós precisamos entender que graça é essa. O que é graça? Talvez essa pergunta já de bate-pronto,
você me responda aí que a graça é um favor imerecido de Deus. Correto, é isso mesmo, é um favor imerecido de Deus. Mas um texto que nos ajuda a compreender um pouco mais isso é Romanos capítulo 4. Lá no versículo 4 ao versículo 8, Paulo está explicando a respeito da justificação pela fé, e ele vai usar ali um exemplo. Ele vai usar o exemplo do trabalhador. Ele vai dizer lá, olha, o trabalhador que é contratado para fazer ali o seu trabalho, ele precisa receber o seu salário. E ele será pago por aquilo que ele foi contratado para fazer. Nesse caso, não é mérito, nesse caso não é graça, não é um presente o salário no final do trabalho dele, mas sim um mérito. Ele precisa receber esse salário. Depois Paulo vai dizer, olha, agora aquele que antes não cria em Deus, passa a crer em Deus e é justificado por Cristo, esse recebe um presente, isso é graça. Ou seja, não existe mérito nenhum no processo de salvação. É um presente que eu recebo de Deus. E por que eu recebo esse presente de Deus? Porque assim Ele quis nos dar. Não é para a nossa glória, porque glória nós não temos. Não é por aquilo que nós fazemos, porque nós não conseguimos fazer nada que agrade a Deus. E o texto, inclusive, vai nos ensinar lá que o homem não consegue trabalhar o suficiente para pagar o que ele recebe de Deus, que é essa graça. Por mais que o homem se esforce, ele não vai conseguir pagar esse favor de Deus, esse presente de Deus. Isso é graça. Entendendo a graça, nós precisamos compreender o porquê da existência dessa graça. Porque dentro da obra redentora de Cristo, a queda estava ali, prevista. O homem pecou. E por conta do pecado, todo o ser humano, descendente desse primeiro homem, dessa primeira mulher, Adão e Eva, tiveram então a transferência do pecado deles. Nós já nascemos em pecado, Davi diz isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E é importante nós entendermos o conceito da queda, do pecado, da depravação do homem, porque senão a graça não fará sentido, porque a graça vem por conta do pecado. Sabe o que Paulo diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, por conta da queda. E isso dentro do plano eterno de Deus, Deus estabeleceu a graça, que é através de Cristo, um presente dado para a salvação daqueles que antes eram inimigos de Deus. Quem eram esses? Nós. Paulo então está dizendo isso e alertando aqueles irmãos a respeito disso. Como nós lemos aqui na liturgia pelo reverendo Sérgio, nós temos aqui no primeiro capítulo, Paulo já começando a falar da alegria, da bênção que temos desse Deus triuno, em Deus criar e eleger o seu povo, em Cristo ser aquele que vem para nos dar vida através da cruz de Cristo, e do Espírito Santo que vem aplicar toda essa obra no nosso coração. E Paulo, em cada parte que ele vai apresentando a obra do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se você perceber, ele sempre vai terminar louvando a Deus. Ele começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, depois, lá no final, no versículo 6, no início do versículo 6, ele vai dizer, para o louvor da glória de sua graça, quando ele falou da obra de Deus. Depois ele vai destacar a obra de Cristo, aquilo que ele veio fazer, cumprindo aquilo que Deus havia planejado, e no versículo 12, ele vai terminar dizendo, para o louvor da sua glória. E depois que apresenta para nós a obra do Espírito Santo como o penhor, o selo, a garantia que temos até a volta de Cristo, ele vai dizer, em louvor da sua glória. Paulo está louvando a Deus, porque Deus é esse Deus triuno tem uma obra de salvação,
E nós fazemos parte desse projeto de Deus, nós fazemos parte desse plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. E Paulo, mais uma vez, a partir do versículo 15 do capítulo 1, ele vai dizer a alegria de orar por aqueles irmãos, porque eles precisavam de um conhecimento pleno, que Deus desvendasse dos olhos dele a realidade do verdadeiro conhecimento, para que eles estivessem firmes na caminhada que eles têm agora com Cristo Jesus. E ele vai terminar trazendo no capítulo 2 a realidade do pecado e da graça. E para nós pensarmos sobre esse tema, cunhado lá na Reforma, mostrando que a igreja existente no Ocidente ensinava que, olha, você tem graça, mas essa graça só permanece em você se de fato você cumprir alguns princípios religiosos, se você rezar o texto e outras coisas mais. Se você vier fazer essas obras, você então vai permanecer tendo graça. E então a Reforma e os reformadores levantaram que não é assim. Nós recebemos esse presente sem merecer o presente, mas nós recebemos porque foi a vontade de Deus e não a vontade nossa. Tudo que eu vier fazer vai ser inútil em relação à nossa salvação, em relação a esse presente. E Paulo faz questão de frisar o tamanho da depravação que veio sobre nós quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós estamos distante de Deus. Mas depois ele mostra o tamanho da graça, para dizer, é essa graça, é essa obra de Cristo que foi dada a você, sem merecimento nenhum teu, mas foi para a glorificação de Deus. Vejamos isso então, nesses versos que Paulo vai nos trazer e vai nos ensinar. Então, somente a graça, nós somos salvos pela graça de Deus, através de Cristo Jesus. E ele começa então mostrando, como nós falamos, quem éramos sem Cristo. No versículo 1 ele destaca, dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos. Estando vós mortos. A Escritura nos apresenta que por conta então dessa quebra do pacto que Deus estabeleceu com Adão, adentrou-se o pecado. E por conta do pecado veio a depravação do homem. O homem agora não consegue fazer o que é bom, o que é agradável, o que é justo diante de Deus. Lá no Salmo 14, o salmista diz que Deus olha do céu e vê que homem não consegue fazer nada de bom. E Paulo vai repetir isso lá em Romanos 3. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. A todos se corromperam, todos se extraviaram. O homem sem Deus, ele não é capaz de fazer aquilo que Deus deseja. Isso não quer dizer que o incrédulo não venha prosperar, que o incrédulo não venha ter benefícios na vida dele. Nós vemos que isso acontece. Mas o incrédulo, aquele que não conhece a Deus, ele não tem condições de agradar a Deus. Por quê? Porque ele não enxerga. E se ele não enxerga, ele não vai poder fazer. Porque ele não sabe, ele não entende, ele não conhece. E uma coisa mais, o incrédulo, além disso, ele carrega sobre si o juízo de Deus. Paulo vai nos dizer que já não há condenação para os que estão em Cristo, mas para aqueles que estão fora de Cristo, a condenação permanece. Ou seja, Deus, Ele vai derramar a sua ira sobre a humanidade, mas Cristo vem, por meio da graça de Deus, remover esse peso, esse jugo de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram predestinados por Cristo Jesus. Então o homem, ele precisa do Senhor. E Paulo vai frisar isso também lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando diz que as coisas do Espírito são loucuras para o homem. Por quê? Porque o homem não consegue discernir.
O incrédulo, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque espiritual só vê quem de fato tem um dom, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o dom da fé. E Paulo vai dizer então que esses estão depravados, esses estão mortos, e o morto ele não consegue fazer nada. Mas Cristo vem, e Ele vem para nos ressuscitar. Paulo vai falar isso mais à frente, mas antes ele vai continuar mostrando o tamanho do problema que tínhamos sem Cristo. E agora ele vai dizer nos versículos 2 e 3 que nós éramos inclusive filhos da desobediência. Ele vai dizer, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Paulo apresenta para nós aqui nesses 2 versículos 3 forças que nos leva a desobedecê-lo, desobedecer a Deus. 3 forças aqui, que são o espírito, a carne e o mundo. Veja o que o texto está mostrando para nós. Está dizendo, segundo o curso deste mundo. E essa palavra mundo aqui no original, de fato é o mundo cosmo. Mas Paulo não está destacando aqui o mundo criado, mas ele está destacando, de fato, o sistema que nos traz conhecimento, o sistema que nos faz entender a realidade da vida. Ele está mostrando esse mundo em que traz conhecimento para as pessoas viverem a partir disso. Então ele quer frisar que esse mundo cega, esse mundo traz conceitos, sistemas, ideologias que são contrárias a Deus. E nós sabemos disso, quantas pessoas estão cegas, seguindo uma ideologia. Por mais que venham a entender que existe um Deus Salvador, passam a viver contrário a esse Deus. Por quê? Porque a ideologia é o estilo de vida daquela pessoa. E ela começa a seguir esses princípios, esses parâmetros. Por quê? Porque para ela faz mais sentido. E isso é um mundo penetrando onde? No coração. E esse mundo penetrando no coração faz com que os pensamentos, as afeições e as nossas atitudes sejam de acordo com aquilo que buscamos. Quantas pessoas estão cegas, meus irmãos? Nós vemos aí nas mídias essas brigas constantes por conta de ideologias partidárias, pessoas dentro da igreja brigando com outras, cegas, porque ao invés de peneirar tudo aquilo que vão falar através da cosmovisão bíblica, através da Escritura, passam a peneirar todo o conhecimento que querem levar num debate, numa postagem, aquilo que receberam do mundo e não de Deus. Então Paulo está dizendo que aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que estão mortos, eles são filhos da desobediência. E nós sabemos que também Satanás é esse, filho da desobediência, é esse que nos atrai e seduz, que traz o banquete que o mundo oferece para entregar diante de nós uma beleza, um encanto, para que a gente possa se deleitar diante desses prazeres que ele oferece. E Paulo está dizendo que os filhos da desobediência são aqueles que são levados pelo mundo, são aqueles que são influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás. E ele vai também destacar que nós também andamos segundo as inclinações da nossa carne. Nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. E se nós não preenchermos o nosso coração da verdade de Deus, o que vai acontecer? A nossa carne vai dominar. Os desejos maus vão guerrear e vão vencer e vão controlar a nossa vida. A Escritura vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar que é do coração que procede os maus desígnios.
O coração é fonte de vida, mas o coração também é fonte de várias coisas pecaminosas. E elas vêm de acordo com essa carne que as deseja. Paulo vai dizer, olha, tem 3 forças que atuam nos filhos da desobediência. A influência do mundo, a influência de Satanás e a influência da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios ídolos, daquilo que nós almejamos, buscamos e colocamos como padrão, estilo de vida. Paulo então começa a destacar o tamanho do problema para aqueles que estão mortos. Olha o tamanho do problema. Esses precisam de fato de vida. Esses precisam de fato do Senhor Jesus. E a Escritura nos aponta também que aqueles que se colocam como amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Tiago vai falar isso para nós. 1 João vai dizer isso também, que aqueles que dizem que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos entender o tamanho do problema, o tamanho do pecado que veio por conta da queda. Mas o texto continua, e na parte B do versículo 3, Paulo também vai destacar que além de sermos filhos da desobediência, também nós éramos filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais. Nós somos considerados filhos que carregam sobre si o juízo de Deus. E esse juízo de Deus está sobre nós, porque o pecado nos domina, porque a nossa carne nos domina, porque Satanás com o seu banquete nos domina, porque o mundo nos domina. Por isso Paulo vai destacar que se assim nós vivemos, nós somos não só filhos da desobediência, nós também somos filhos da ira. Nós também somos filhos da ira. E essa palavra aqui, ira, ela está ligada a uma indignação permanente. Uma indignação permanente da parte de Deus para com o homem nessa condição de não entender o Evangelho. Lá em João capítulo 3, versículo 36, o evangelista vai dizer, por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por conta dessa natureza pecaminosa, o homem natural não pode escolher a Deus. O homem natural não pode decidir viver para Deus. O homem sem Deus não tem mérito algum para receber graça que vem de Deus. Ele pode ter mérito para receber um presente, meu, seu, mas de Deus, de forma alguma. Por isso, nós precisamos entender quem nós somos, para entender aquilo que Deus fez por nós. Depois que Paulo destaca nesses 3 primeiros versículos, quem nós éramos, agora ele vai mostrar a riqueza da obra de Cristo, por meio dessa graça de Deus, para depois nós compreendermos a nossa salvação. E ele então vem aqui nos versículos de 2 a 9, nos ensinar sobre isso. Nos versículos de 4 a 9. E no versículo 4 ele começa dizendo, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo vai destacar agora a extensão do amor de Deus. Agora mostra que esse homem depravado, esse homem incrédulo, esse homem que nega a Deus, é um homem que ainda assim, mesmo sem mérito algum, recebe esse presente. E esse presente é destacado, porque existe um amor, e esse amor não é um amor mensurável, não é um amor que eu e você conseguimos delimitar, é um amor que de fato é impossível
nós chegarmos ao fim dele, pois a extensão dele é a extensão daquilo que Deus é. Esse amor é infinito. Esse amor é o amor que levou Deus a enviar o seu Filho, e o seu Filho de forma voluntária ir para a cruz, para nos substituir, para receber a condenação e a ira, e tomar o cálice da ira de Deus, para dar vida àqueles a quem Deus escolheu. Isso só pôde acontecer por conta da extensão do amor gracioso de um Deus vivo e verdadeiro. É isso que Paulo destaca. E nós, muitas das vezes, nós queremos mensurar o amor de Deus da seguinte maneira. Veja se você consegue me compreender. Muitas das vezes nós queremos dizer, olha, nós temos que aceitar esse pecado. Sabe por quê? Porque é amor. Ela largou aquele namorado pelo outro, por causa do amor. Ele se divorciou da sua esposa para ficar com a mulher com que ele traiu a esposa, porque é amor. Nós aceitamos e temos que aceitar e até mudar a escritura para colocar essa classe homossexual, porque é amor, e Deus é amor, e esse amor de Deus é tão grande, que Ele não exclui essas pessoas. Nós temos que fazer isso, não é isso que é pregado aí fora. A Escritura nos ensina que Deus é amor, mas a extensão do amor dEle, não é porque a pessoa merece, mas porque Ele deseja dar, e esse amor que Ele dá, não é para que a graça dEle seja para aceitar o pecador da forma como ele é, mas é para transformar o pecador a ser como aquilo que Deus quer que ele seja. Eu não posso aceitar com que as pessoas, nós não podemos aceitar que as pessoas venham ao Senhor sem que haja uma transformação no coração, e ainda pegar esse amor de Deus para justificar o pecado da pessoa, tirando dela a culpa, aliviando o problema, para dizer, é amor. Esse amor não é do Deus vivo e verdadeiro. Esse amor não é um amor que te permite viver no pecado, mas um amor que te leva a entender a graça, a transformação, a reconciliação, para que você não viva mais conforme você vivia antes dele, morto ou mortos nos delitos e pecados. Por isso que para entender graça, nós precisamos entender o tamanho do nosso problema, para nós não permanecermos nele, mas sermos transformados a vivermos de acordo com a vontade do soberano Deus. E esse amor, queridos, esse amor de Deus que transforma o pecador, é um amor que faz parte do atributo de Deus, e esse atributo não é um atributo incomunicável, é um atributo comunicável, ou seja, esse Deus maravilhoso comunica esse amor a nós. Romanos 5,5 vai dizer que o Espírito de Deus, que agora habita em nós, Ele vem e aplica esse amor, e esse amor agora que temos em nosso coração, e diga de passagem, esse amor é só para aqueles que de fato são filhos de Deus, porque ele vem através do Espírito Santo, é um amor incondicional, é um amor que de fato me leva a me entregar pelo outro, sem esperar nada em troca. É um amor que de fato destila graça para o meu próximo, mas uma graça, não porque o outro, eu faço porque o outro merece, mas eu faço porque eu preciso glorificar o meu Deus, que fez isso por mim. Por isso eu faço pelo outro, sem esperar que Ele retribua. Mas eu faço por quê? Porque eu amo a Deus. E esse amor me leva a obedecê-lo. E por obedecê-lo, obedecer os mandamentos, eu faço essa obra dEle. Então nós temos que entender a extensão do amor. E no versículo 5, Paulo vai mostrar também que isso faz parte da regeneração. Isso faz parte da graça regeneradora.
E ele vai novamente destacar o que ele falou no versículo 1, quando disse que nós estávamos mortos. E ele vai fazer isso para dizer, olha a graça. No versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vocês não mereciam, mas vocês foram salvos. Mas foram salvos, por quê? Porque Deus ama vocês. E ele resolveu salvar vocês. E ele fez isso segundo a sua própria vontade. Paulo vai destacar isso no primeiro capítulo, dizendo, olha, tudo isso não foi conforme o conselho do homem, mas foi conforme o conselho da sua própria vontade. Por isso ele realizou isso em nós, essa salvação em nós. Então nós agora chegamos aqui ao clímax da passagem. O clímax da passagem é Cristo morreu pelos eleitos de Deus. E Ele fez isso por meio da sua graça. E essa graça é uma graça tão maravilhosa, que essa graça, além de nos dar vida, ela também nos exalta. Olha o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Além de nós recebermos uma nova vida, nós agora podemos entender que essa vida que recebemos através de Cristo é uma vida que está garantida para a eternidade. Nós assentaremos com Deus e desfrutaremos da plenitude eterna dele lá no céu. Isso é uma certeza, isso é uma garantia. E isso só tem aqueles que de fato foram regenerados por essa graça, por esse favor merecido, por essa obra redentora. Quando você vai lá para o capítulo 3 de Colossenses, como nós lemos o capítulo 2, mas no capítulo 3, os versículos de 1 a 4, Paulo vai deixar muito claro lá para nós, que nós estávamos mortos, não estávamos? Aqui. Mas Paulo vai dizer que em Cristo nós também morremos. A morte aqui era espiritual. E Paulo vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 1 de Colossenses, que nós agora morremos juntamente com Cristo. Mas mais ainda, nós não permanecemos nessa morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E depois lá no versículo 4 ele vai dizer que nós iremos morar na eternidade com Cristo Jesus, quando Ele se manifestar na consumação dos séculos, nós iremos com Ele. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida por meio da sua graça, uma graça salvadora. E é uma graça que nos mantém firmes, uma graça que nos exalta. Esse é o presente de Deus. Esse é o favor imerecido dos homens, mas que nós recebemos. Por isso é somente pela graça. O homem não pode fazer nada, é somente pela graça. E nos versículos de 7 a 9, Paulo vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo então vai destacar aqui que a fé é esse meio para recebermos então essa graça de salvação. A fé não salva, mas a fé é um instrumento para essa obra ser realizada. E essa fé é que nos possibilita enxergar o Deus que nós servimos. Essa fé que nos possibilita caminhar na esperança da eternidade. Essa fé que nos habilita a entendermos tudo aquilo que o Senhor revela para nós na sua palavra. Essa fé, como foi falada no culto do domingo passado e frisada novamente no culto da manhã, é uma fé que nos sustenta diante de uma semana como essa que nós passamos, uma semana tão difícil, tão dolorida, com perdas grandiosas. Mas nós estamos aqui, podemos pregar, podemos caminhar e podemos ver, por quê? Porque temos essa fé. Tudo isso é dom de Deus.
Tudo isso é presente de Deus. Nós não merecíamos nada, mas Ele deu. Olha que coisa maravilhosa. Ele te deu. Ele te deu. Então, queridos, a salvação é esse presente que Deus dá aos escolhidos dEle. E veja que o texto vai dizer que não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Ele coloca então essas duas negativas para deixar muito claro que é favor, é presente, que o homem não merece, mas recebe, porque Deus planejou e assim realiza para a glória e louvor dEle, não nosso, dEle. E por final, no versículo 10, então, ele vai mostrar agora quem somos em Cristo. Antes ele mostrou quem éramos sem Cristo, a obra de Cristo a dar essa graça, e agora que recebemos a graça, nós vemos no versículo 10, Paulo mostrando quem somos diante dele. Ele começa dizendo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Lembrando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse pecado deturpou essa imagem, mas Cristo vem e restaura parte dela para as nossas disposições serem voltadas a glorificar a Deus. Nós não somos, como muitos dizem, deuses de nós mesmos, nós não somos autoexistentes, nós não criamos nada nem ninguém, mas o Criador do mundo, aquele que planejou todas as coisas, é esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, esse Deus que permitiu com que essa imagem fosse deturpada, mas esse Deus que enviou o seu Filho como promessa desde Gênesis 3,15 para restaurar essa imagem, e é esse que agora nos deu o Espírito Santo para que possamos nessa caminhada, enquanto aguardamos a plenitude dessa imagem ser restaurada em nós, quando formos morar com Ele lá no céu, é que agora, enquanto caminhamos, vai renovando essa imagem, de imagem em imagem, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. A santificação continua, e nós precisamos buscá-la, e quanto mais nós vivemos assim, mais nós vamos ser parecidos com Cristo Jesus. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Esse é o propósito. E na parte B do versículo 10, ele vai então mostrar que nós somos criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não realizamos obras para a salvação, mas fazemos obras como resultado da salvação. Nós temos às vezes aí pessoas trazendo um conflito, ou dizendo que existe um conflito, né, entre Paulo e Tiago em relação à fé e justificação, e Tiago em relação à ênfase que ele dá em obras, mas não existe nenhum conflito ali. O que existe são ênfases diferentes e complemento, um complementando o outro. Enquanto Paulo vai enfatizar a causa da salvação, que se dá pela justificação por meio da fé, Tiago vai dizer que a evidência da salvação é fazer obras. É como se Paulo estivesse olhando para aquilo que causa a salvação, e Tiago mostrando como agora nós temos que viver salvos. O resultado da salvação é fazer essas obras. Nós poderíamos fazer essa seguinte pergunta, Paulo poderia fazer a seguinte pergunta em relação a essa controvérsia. Paulo poderia perguntar, como somos salvos? E ele mesmo responder, pela fé somente. E Tiago fazer a seguinte pergunta, como essa fé verdadeira é reconhecida? Pelas obras. Então não existe ali nenhuma contradição, mas um complemento. Isso para frisar que as obras são evidências dessa salvação, e por isso nós temos que realizá-las. E obras aqui não é só ir lá estender a mão ao necessitado, é antes de mais nada pregar o Evangelho. Nós temos uma obra a ser realizada, indo, pregando, fazendo discípulos por todas as nações. Essa é a ordem que Deus deixou para nós. Queridos, é isso que Paulo quer nos ensinar. Nós precisamos conhecer a graça,
Mas nós só vamos conhecer o tamanho da graça se nós conhecermos o tamanho do nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nós precisamos ter em mente. Sabe por quê? Porque quando nós conseguimos compreender isso, a graça chama gratidão. A graça chama gratidão. É isso que Paulo está fazendo. No capítulo 1 todo, ele está agradecendo a Deus por esse Deus triuno que realiza essa obra em nós. Depois dos versículos 15 ainda, do primeiro capítulo, ele está agradecendo a Deus pela vida desses crentes de Éfeso. E aqui ele está mostrando que também é motivo de agradecermos a Deus, porque Deus é rico em misericórdia e nos dá essa salvação. Então, graça chama gratidão, e quanto mais nós entendermos o tamanho do pecado que abundava em nós, nós vamos entender o tamanho dessa graça que superabundou e transformou a nossa vida. E por isso, nessa gratidão, eu vou desejar fazer o quê? Viver para honrar e glorificar a Deus. Pois esse é o propósito. Fazendo boas obras, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem, não é? O fim principal do homem é glorificar a Deus. É isso que a Escritura nos ensina. Então, graça chama gratidão. Outra coisa, nós precisamos entender que essa graça precisa se fazer presente em todas as áreas da nossa vida. Eu vou só aplicar aqui em relação ao casamento. Eu lembro, há 2 semanas atrás, eu compartilhei já com algumas pessoas, não foi nem pensando em pregar isso, a gente nem tinha, acho que, definido a série ainda de sermãos sobre a reforma. A Priscila chegou lá no escritório, depois, né, de algumas reuniões, ela chegou, bateu na porta, abriu a porta do escritório e trouxe aquele lanche gostoso, né? Os irmãos aqui geralmente recebem das suas esposas, aquele lanche gostoso, e eu rapidamente falei, nossa, eu não merecia tamanho presente. Ela de bate-pronto disse, você não merece mesmo, isso é graça. E de fato eu não merecia mesmo, é graça. Eu não merecia estar casado com ela, mas estou casado com ela, é graça. Eu não merecia ter 2 filhas maravilhosas, mas eu tenho essas filhas maravilhosas por conta da graça. Eu posso aprender a perdoar, por quê? Por conta da graça. Porque através da graça, Deus, por meio de Cristo, nos perdoou, e eu posso perdoar a minha esposa. Por quê? Porque eu aprendo isso olhando para a minha vida e pela transformação que Cristo trouxe a ela. Eu não posso deixar com que os conflitos no meu lar domine toda a minha caminhada. Eu preciso que esses conflitos sejam resolvidos mediante a graça, perdão, gratidão, porque isso agrada a Deus. Isso é obra, isso também é obra. Nós somos pastores da nossa casa, pastores da nossa família, antes de ser pastores dessa igreja. E nós precisamos dessa graça. Que Deus nos ajude então a viver abundantemente essa graça de forma grata, trazendo isso para o nosso lar, no nosso convívio, e caminharmos assim para a glória de Deus. E agora, rapidamente, eu vou pedir assistência do pessoal lá da mídia. E eu vou aqui trazer o meu cubo e vou encerrar então contando rapidamente essa história para as crianças. Crianças, nós vamos ter a imagem também aí, porque é muito pequeno, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Sabe aquele desenho que vocês fizeram? É mais ou menos isso aqui. Aqui somos nós, sem conhecer a Cristo. E aqui é Deus. O que está acontecendo? Nós estamos separados de Deus. Mas algo acontece. O que acontece? Acontece que Cristo, Ele vai à cruz. Sabe por quê? Porque Deus tinha planejado isso. Sabia? Deus tinha planejado fazer com que esse abismo que existia entre uma montanha e a outra fosse através da cruz de Cristo resolvida. E Cristo foi para a cruz. Mas Cristo ficou na cruz, crianças? Cristo permaneceu na cruz? Não. O que aconteceu depois que Ele morreu na cruz? Ele foi para o túmulo. A cruz está vazia, mas Ele veio para o túmulo. E olha,
os soldados colocaram uma pedra, os soldados ficaram ao lado, para que ninguém fosse lá tirar o corpo de Jesus que estava dentro desse túmulo. Mas Jesus permaneceu nesse túmulo? Não. Porque o que aconteceu? Jesus ressuscitou. O túmulo não está com o corpo de Jesus, o túmulo está vazio. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, venceu a morte, para quê? Para perdoar o meu e seu pecado. O que é pecado? É desobediência a Deus, aos pais, a todos os líderes. Então, Cristo ressuscitou para nos dar vida. E o que acontece mais? O que acontece é que agora a cruz nos dá esse acesso. Essa cruz que você fez entre uma montanha e a outra, é isso aqui. A cruz está vazia, mas essa cruz me deu acesso a Jesus. Eu posso chegar até Jesus, até Deus, porque Deus agora se relaciona comigo através de Jesus Cristo. E nós podemos nos relacionar com Ele, porque agora a cruz está vazia, o túmulo está vazio, e eu tenho acesso a Ele. E eu não sou mais inimigo de Deus, porque lá atrás eu era inimigo de Deus, mas agora eu não sou mais. Está vendo aqui, ó? Jesus, os cravos. Jesus me tornou agora, sabe o quê? Filhos adotivos de Deus. Você não é filho do seu pai e de sua mãe? Mas Jesus foi lá, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte e nos levou a sermos filhos também de Deus. Nós somos filhos de Deus também. E agora o que nós precisamos fazer? Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos viver pedindo perdão a Deus para que o nosso coração esteja sempre limpo. Então, quando nós erramos, nós precisamos pedir perdão a Deus. Mas agora, por conta da cruz de Cristo que nos levou até Deus, nós podemos fazer o quê? Ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, quando o Pai lê a Bíblia com vocês, quando o Pai pede para vocês decorarem versículo, Deus está falando no coração de vocês. Mas nós também podemos orar, porque agora nós temos esse acesso a Deus, nós podemos falar com Deus. Mas não só isso, nós precisamos também ajudar as pessoas, e essa cruz no mundo é porque eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso pregar o Evangelho, preciso falar que Jesus morreu, ressuscitou e me deu vida, e agora eu estou perdoado por Ele. Que Deus nos ajude então a entender essa obra graciosa dEle, feita em nós. Oremos. Deus, obrigado por esse tempo, Deus, de exposição da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar diante dela, ajuda-nos a viver por essa graça bendita que nos deu vida, e assim, ó Deus, de forma grata, tendo um relacionamento que glorifica o Senhor, de fato, ó Deus, sempre sendo lembrado pela Tua Palavra, desse favor imerecido, de forma tão grandiosa, que o Senhor nos deu, que isso seja o que venha a nos dar esperança, alegria de continuarmos a nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a continuar nos propósitos do Senhor, fazendo boas obras, pregando o Evangelho, anunciando as verdades do Reino. Cuide das crianças para que elas de fato entendam cada vez mais a mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.